Agora, depois que vocês viram esse PDF sobre o vulto Emanuel Swedenborg, nós vamos comentar um pouquinho sobre ele, né? Então, como vocês viram, ele foi um homem muito culto, de várias ciências, né? Ele sabia tudo, astrologia, anatomia, ele fez várias coisas, a ponto de que ele chegou até a desenhar uma máquina de voar. Até isso ele fez, né? Anatomia, ele sabia utilizar a anatomia, teve vários conhecimentos, né? Então, ele foi um homem muito culto, da política, da ciência, da matemática, de várias coisas, né? Então, olha, eu vou dar até uns exemplos de algumas coisas, ele foi tanta coisa, né? Olha, ele foi catedrático em matemática, anatomia, que ele estudou até o pulmão e comparou o pulmão com o coração, que os dois têm os mesmo recurso, a mesma forma de funcionar. Astronomia hidráulica, fez várias invenções, né? E ele escreveu muitas obras, tanto literária como teológica. Foi um grande escritor, escreveu muito. E ele foi assim, ele fundou a primeira revista sueca, né, na Suécia, a primeira revista científica. Ele era tão famoso, ele sabia tanto, que ele fundou essa revista. A primeira revista que ele fundou foi lá. Então, de tanta importância que ele tinha, ele era um homem famoso, respeitado na sua época, na sua cidade, uma pessoa muito respeitada. E o que aconteceu? Quando ele, com 55 anos, ele teve o primeiro contato com o espiritismo. E o que aconteceu? Ele era vidente, ele viu um espírito se aproximar dele numa forma de um homem que veio conversar com ele. E veio dizer que ele era o escolhido para transmitir os ensinamentos espirituais das escrituras sagradas. E ele se sentiu honrado e a partir daí sua vida muda completamente. Ele deixa tudo de lado e vive simplesmente para as coisas do mundo, para as coisas do mundo espiritual, né? Ele faz tudo isso, ele muda. E ele vem trazer mesmo essas explicações. E ele escreve muitos livros, vários livros que ele vai escrevendo sobre tudo isso que ele sabe. Aí, uma das coisas que ele fala, ele vem trazer das escrituras, das coisas que ele aprende com os espíritos, ele vem contar tudo aquilo que ele consegue ver e aprender. E eu vou pedir licença para ler algumas das coisas que ele falava e vamos comentar, né? Olha, ele falava assim, alguns ensinamentos que ele transmitia para nós. O mundo espiritual consiste de várias esferas representando diversos graus de felicidade e luminosidade. Após a morte, iremos para aquela igual a qual se adapte à nossa condição espiritual. Olha o que ele está nos dizendo. E aí a gente lembra que os espíritos vêm falar para Kardec, porque ele é antes de Kardec, né? Porque ele nasceu em 1688. E ele veio, depois vem os espíritos falando para Kardec sobre as várias moradas na casa do Pai. É exatamente isso que ele fala para nós, ó, né? Que tem várias esferas representando os diversos graus de felicidade e que cada um vai naquele que mais se adequar. Uma outra coisa que ele fala para nós é o cenário e as condições e a estrutura do mundo espiritual assemelham-se ao da sociedade terrena. Há residências para as famílias, templos religiosos, auditórios e palácios. Ele fala exatamente, o livro de André Luiz, para quem já leu, ele nos conta tudo isso. Fala que aqui no mundo, que lá no mundo espiritual, é semelhante às coisas aqui da Terra.
temos as mesmas coisas lá. Lógico que dependendo de cada grau, de cada evolução, de cada evolução de cada planeta, né? Mas ele está falando aqui o que o André Luiz veio depois, há muito tempo, falar, através de Francisco Cândido Xavier, né? Ele nos diz, a morte é suave, uma vez que os seres celestiais ajudam os recém-chegados ao mundo espiritual, que passam em seguida por um período de absoluto repouso, reconquistando a consciência de pouco em pouco. E isso também os livros dos Espíritos vêm nos dizer, os livros dos Espíritos a gente acha na codificação, né? Ele fala que quando a gente desencarna, a gente é sempre recebido pelos benfeitores, por os espíritos mais evoluídos. E é isso que está falando aqui também, né? Olha que coisa bem interessante, né? E que a gente vai pouco a pouco reconhecendo vai tendo a nossa consciência de volta, porque no desencarne tem um certo desconto, como que a gente vai falar com a palavra correta? Quando nós desencarnamos, nós temos um tempo para reajustar na nova situação de espírito desencarnado, né? Então, o tempo da gente recobrar toda a nossa memória, leva um tempo, aliás, para recobrar. E é isso que acontece. Então, paulatinamente, pouco a pouco, a gente vai recobrando toda essa nossa consciência. Ele fala também, existem anjos e demônios, mas que não são de ordem diferente da nossa. São apenas pessoas humanas altamente evoluídas ou não retardatárias. Aqui é a mesma coisa, né, que fala, os espíritos vêm falar depois também, que quando a gente desencarna, a gente não muda, não vira santo porque desencarnou. Nós vamos voltar ao plano espiritual da mesma forma de que a gente está aqui, né? Nós vamos carregar só as coisas morais e intelectuais que cada um adquirir. É isso que a gente vai levar. O homem, uma outra coisa que ele fala, o homem não muda com a morte, leva consigo os seus hábitos mentais adquiridos, os seus preconceitos, as suas preocupações. É julgado por uma lei espiritual que leva em consideração os resultados globais de sua vida. Então, nós vamos levar tudo aquilo que do jeito que a gente está aqui, nós vamos lá. E nós vamos ser julgados, vamos ser colocados de acordo com aquilo que nós havemos de ter feito aqui, né? Ele nos está trazendo isso também. Aqui a outra coisa que ele diz. As crianças são recebidas no mundo espiritual sem nenhum tipo de discriminação, pelo fato de serem ou não batizadas. Crescem no outro mundo sob a orientação de jovens que lhes servem de mães até a chegada das mães verdadeiras. Olha que interessante, né? E na nossa doutrina espírita também diz isso. As crianças são recebidas, crianças e pessoas, independente se foi batizado ou não, isso não vem ao caso no plano espiritual, e que as crianças são recebidas mesmo de formas diferentes, né? Isso nós vamos ter a oportunidade de ver em outras aulas, em outros cursos. Não há penas eternas. Os que estão no inferno podem trabalhar para saírem de lá, desde que tenham vontade de fazê-lo. Os que estão no céu também podem alcançar posições mais elevadas. É a mesma coisa que nós aqui na nossa doutrina a gente aprende, né? Que não existe penas eternas, que a gente tem chance de evoluir. Só basta a gente querer. E a gente pode evoluir tanto aqui encarnado como desencarnado. Mas ele está falando do desencarnado do mundo espiritual. Então, acontece isso lá conosco. Se nós temos vontade, a gente vai evoluindo. E quem já está no grau evoluído vai evoluindo cada vez mais, né? Que são o caso dos benfeitores, que a gente conhece, que é mais evoluído que nós e mesmo assim continua evoluindo. Ele fala também do casamento. Há casamento sob forma de união espiritual, onde um homem e uma mulher formam uma unidade completa. Então, e aqui também no nosso
também os espíritos vêm nos falar, nos contar, que no mundo espiritual a gente tem famílias, né? Tem as famílias espirituais, a gente não fala que a gente vem encarnar nas mesmas famílias e que a família do corpo não necessariamente são as espirituais. Às vezes nós estamos aqui e um outro ente da nossa família espiritual ainda está no plano espiritual, ou vice-versa. E que lá, né, André Luiz conta até no nosso lar, né? As casas, os lares, que tinha as lares que as pessoas estavam, lares completos ou lares que estavam esperando o esposo ou a esposa retornar, os filhos. Então isso existe realmente. Então quando a gente for ver, ele falava isso, né? E há tanto tempo atrás, e hoje a gente vem ver que o Espiritismo fala as mesmas coisas que ele, né? E o que a gente pode deduzir? Para nós espíritas, ele foi um médium vidente e psicógrafo. O que é psicógrafo? É aquele que escreve, né? Psicografia, escrever o que os espíritos ditavam. Então, para nós, ele foi um grande médium. Mas ele teve as pessoas que não concordavam com ele, né? Imagine, vamos imaginar, na época dele, vamos nos reportar lá, a 1688. Ele fala tudo isso. Imagina o que as pessoas acharam, até que ele teve uma grande chance de expor todas essas ideias. Mas tinha quem falava que ele não funcionava bem, que ele tinha problemas mentais. Lógico que tinha, a grande maioria acreditava nele e gostava dele, mas tinha os seus contraditores, que não acreditavam, achavam que ele era charlatão. Porque se a gente analisar, até hoje ainda tem pessoas que não acreditam em tudo isso. Imagina naquela época acreditar em espíritos, que a gente tinha condições de comunicar com eles, né? Era bem difícil. Então, mas o que aconteceu? Ele teve uma pequena... Por ele ser inexperiente das coisas ocultas, ele deixou passar algumas coisas, né? Ele acreditava em tudo que os espíritos falavam para ele. Não levava pela razão, né? Ele deixava tudo, acreditava em todos, tudo que diziam para ele. Mas isso foi uma das coisas que ele não teve a experiência suficiente, a maturidade suficiente. Mas a gente deixando tudo isso, ele foi um grande repercussor do Espiritismo. Ele veio nos trazer, qual foi a maior contribuição dele? Falar do plano espiritual e falar que a gente tem condições de entrar em contato e de se comunicar com o plano espiritual, com as pessoas já mortas, desencarnadas. Esse é seu legado, né? Foi bastante grande. E ele fez uma coisa muito grande, muito enorme. Ele propagou essas ideias para vários lugares, para vários países, através dele que foi começar a reconhecer o espiritismo, o plano espiritual, os espíritos. Então, ele foi uma pessoa muito importante para a doutrina espírita, foi um dos primeiros, um dos principais que começou essas ideias. Agora, nós vamos dar um tempinho para vocês e gostaria de saber se alguém fez a pesquisa e tem alguma coisa para comentar. Eu estarei aguardando, tá bom? Até já!